Uma das perguntas que eu mais recebo é: o que causa o autismo? E é muito comum os pais, principalmente as mães, ficarem se sentindo culpadas. Acham que é culpa delas, ou é a genética, a genética do meu esposo. Nem sempre a questão da genética dos pais terem, um dos pais terem autismo, a criança vai ter autismo. E aí tem estudos com gêmeos, e eu vou citar aqui 3 estudos de revisão, que são bem recentes e que vão colocar essas afirmações, tá? Então, a primeira causa, o que eles colocam, né? Que as pesquisas sugerem que as infecções maternas durante a gravidez estão ligadas ao aumento do risco da criança ter autismo. Isso é certo. Então, infecção durante a gestação aumenta o risco da criança ter autismo. As causas genéticas, elas são associadas ao autismo também, mas como eu falei antes, a ocorrência de mutações de novo, elas não são herdadas dos pais, elas acontecem ali com aquele bebê. Então, às vezes o pai e a mãe não tem nenhum traço de autismo e a criança vai desenvolver, vai fazer estudo genético e vai ver que tem essa mutação de novo. Algumas formas de autismo têm uma base hereditária, sim, tem alguma pessoa da família que tem o autismo, e aí pode ser o pai, a mãe, um tio, e aí os estudos colocam assim, se for irmãos, o risco é maior do que se for, por exemplo, um primo, mas existe essa correlação, certo? Então, em resumo, o autismo é uma condição resultante da interação de vários fatores. Tem a genética, mas também tem o ambiente. Não existe uma maneira definitiva de prevenir o autismo, antes que você me pergunte como que eu faço para prevenir o autismo. Mas uma boa recomendação seria reduzir os riscos. E aí, reduzir os riscos envolve, primeiro, a questão da saúde materna infantil, então a mulher fazer o pré-natal durante a gestação, reduzir o contato com agentes infecciosos e agentes tóxicos, e aí tem pesquisas que relacionam exposição a chumbo, metais pesados com o aumento do risco para autismo. Então as mulheres que estão grávidas podem fazer esse cuidado, ter esse cuidado maior, tá? Também tem estudos, e aí eu vou colocar o link de um estudo específico sobre suplementação por ácido fólico. Uma época falaram que isso aumentava o risco de ter autismo e justamente é o contrário. O principal achado foi que o uso materno de suplementos de ácido fólico na época da concepção foi associado a um menor risco de transtorno do autismo. Ele seria um agente protetor. As exposições ambientais, elas podem influenciar o desenvolvimento do cérebro durante os estágios iniciais, ali desde o embrião, e incluindo a formação e o fechamento do tubo neural, a diferenciação e a migração celular, e também a formação de estruturas como colunas corticais, a sinaptogênese e a mielinização. Nas crianças que têm autismo, esses processos, eles são... tem alguma falha em algum momento desses processos, certo? Então, esse artigo, que é da Cabral e do Lourenço, aqui do Brasil, fizeram um estudo de análise de evidências, colocou ali que não existe correlação do uso da suplementação do ácido fólico com aumento do autismo, na verdade é menor. E tem um outro artigo aqui de 2021, que fala sobre os aspectos genéticos e os biomarcadores. É uma revisão integrativa bem complexa, bem completa também, e fala sobre, então, todas essas questões ali que o autismo não é causado por uma única causa, que geralmente é algo complexo e que necessita de mais estudos, né? Vou deixar o link dos 3, tá? Então, a questão da genética, ela não é determinante, mas a gente sabe que tem correlação com alguns genes, principalmente no caso da síndrome do X frágil, e essa sim é uma das principais causas de autismo. A maioria dos pacientes que têm X frágil, eles também têm o diagnóstico do TEA, do autismo, tá? Tá ligado ao X, então, e é mais comum em meninos. E aí eles colocam aqui que tem outros genes, né, ligados à proteína SHUNK e o gene GABRB3. A síndrome do X frágil, portanto, é uma das principais síndromes relacionadas ao TEA, ao autismo, e está relacionado ao cromossomo X dominante, como eu falei antes para vocês.
é predominante em homens e possui características neurobiológicas. Vocês vão ver que é bem definido. As proteínas Shank, elas codificam as proteínas de suporte e possuem extrema importância para o funcionamento normal do cérebro. O gene GABRB3 é o responsável por codificar a proteína GABA, que serve como responsável pelo desenvolvimento neural inicial, naquelas etapas que eu citei anteriormente. Então, esse trabalho aqui, que é do Reis e Barreto Pinto, eles estudaram essa relação da genética com o transtorno do espectro do autismo. Tem essas 3 potenciais causas, então síndrome do X frágil, as proteínas Shank e o gene GABRB3, mas isso não é determinante, não tem como determinar uma causa exata. Então, resumindo tudo, primeiro, vacinas não causam autismo, e aí tem vários estudos falando sobre isso. Foi publicado um artigo em 1983, fazendo uma possível correlação, mas depois esse artigo, inclusive, foi despublicado, não sei se existe esse termo, mas é uma coisa que causou muita revolta no meio científico, muita confusão, e hoje se sabe que não, a vacina não causa o autismo, principalmente em gestantes. É um dos meios que vai poder diminuir aquelas infecções virais, e essas infecções virais, sim, nas gestantes, tem uma forte evidência que isso causa autismo, que isso vai alterar a formação do sistema nervoso da criança, ali do feto, em estágios diferentes. E aí isso vai causar um autismo de suporte 1, 2 ou 3, com outras comorbidades juntas, malformações, alterações do perímetro cefálico, deficiência mental, atraso do neurodesenvolvimento também, certo? Então, o vídeo ficou mais extenso do que eu gostaria, mas acho que é necessário. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, por favor, escreva aqui. Se você acha que isso pode ajudar alguém que você conhece, encaminhe esse vídeo para outras pessoas terem essa informação. E obrigado por assistir até aqui. Tchau!